Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao sistema digestório? Ontem nós falamos sobre a primeira estrutura do sistema digestório, que é a boca e os seus componentes. Hoje nós vamos dar sequência, vamos falar da faringe, tá? A faringe, ela é um órgão que fica depois da boca, por onde passam os alimentos, por onde passa a água, por onde passa o ar, tá? Ah, tá, Dani, mas aí se passa o ar, como que quando a gente respira, comida não vai para o pulmão junto com o ar? Porque se passa ar, né, o ar ele passa pela nossa faringe para ir para onde? Para o pulmão. Na parte de cima nós temos a faringe e na parte de baixo nós temos a laringe. E na laringe existe uma estrutura na boca dela, na portinha dela, chamada de epiglote. Essa estrutura chamada de epiglote, quando você está respirando, igual agora eu estou respirando, não estou comendo, a laringe ela fica aberta, a epiglote ela fica aberta. Quando a gente ingere, né, deglute algum alimento, a epiglote ela fecha para a passagem do alimento. Então é como se aqui fosse a nossa faringe e aqui fosse a nossa laringe. A laringe ela fica o tempo todo aberta, né? Mas quando você alimenta, ela fecha para o alimento passar o quê? Por aqui, ó, tá? É assim que funciona. Então, quando a gente respira o tempo todo que nós estamos respirando, a nossa epiglote ela está aberta. Quando a gente deglute, durante a deglutição, que é o quê? Engolir, a epiglote ela fecha. Por que ela fecha? Para bloquear a entrada, né, da laringe, né? Obrigando o alimento passar por onde? Pelo esôfago, né? Descer pela faringe e ir direto para o esôfago. O livro de vocês diz o seguinte: quando ocorre uma falha na abertura e no fechamento dessa epiglote, o alimento pode cair na laringe, ao invés de passar pela faringe, que o local ideal do alimento passar é pela faringe. Se houver o quê? Uma falha da abertura da epiglote, ele pode passar por onde? Pela laringe. E quando ele passa pela laringe, o que pode acontecer? Pode causar engasgo. Então, engasgar, né, quando a gente engasga com saliva, engasga com algum alimento, é porque houve uma falha no fechamento da nossa epiglote e o alimento ele foi para onde? O ar, a saliva foi para onde? Foi para a nossa laringe, ao invés de ir para a faringe, né? E quando isso acontece, a gente engasga, nossa maneira de defender é o nosso organismo provocar o quê? Tosse, para poder o quê? Expulsar o alimento, a saliva, que ao invés de ir para a faringe, foi para a laringe. Tanto é que quando a gente não engasga, as pessoas falam assim: nossa, engasguei com a saliva, e tal alimento foi para o lugar errado. Realmente ele foi mesmo, que ao invés dele percorrer o caminho da faringe, por uma falha mecânica, né, ele percorreu onde? O caminho da laringe. No livro de vocês, para quem tem livro, existe a imagem aqui de cavidade bucal, que nós já estudamos, tem o nariz, né, tem a cavidade nasal, tem o que? Mostra a faringe, que ela é mais em cima, a laringe, que é mais embaixo, tem o que? A epiglote, mostra inclusive a epiglote em uma estrutura aberta, e em outra imagem aqui mostra a epiglote de forma fechada. Então, nós respiramos, né, normal, vai oxigênio, não vai comida para o nosso pulmão. Por quê? Porque nós temos duas estruturas: laringe, que é onde existe uma estrutura chamada epiglote na ponta, que faz com que fique aberta o tempo todo, e que quando a gente deglute algum alimento, a epiglote ela fecha para que o alimento passe por onde? Pelo canal da faringe. Então, nós falamos sobre a faringe, que é uma outra estrutura, né, a segunda estrutura que faz parte do sistema digestório.